Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim e a todos os irmãos de todas as congregações e aos ministros também. Para mim é um grande privilégio e uma bênção poder saudar-lhes nesta tarde de hoje, quarta, 4 de janeiro deste ano de 2023. No Evangelho segundo São Mateus, nos diz, no capítulo 9, versículo 1 em diante, diz: E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam dentro de si: Ele blasfema. Vejam, em São Marcos, no capítulo 2, nesta parte, quando ele disse ao paralítico, no versículo 5 do capítulo 2 de São Marcos, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim? Blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo, eu continuo aqui em São Marcos, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí ele desenha uma pirâmide, onde ele diz: para que saibais que o Filho do Homem, e desenha uma pedra angular, e sublinha ali a parte do Filho até a pedra angular, a parte de baixo das eras. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Agora se lembrem o que o irmão Branham esteve vendo na visão da carpa, onde tinha algumas atividades se realizando, havia pregações, chamamento ao altar, uma fila de oração, e as pessoas com seus cartões de orações que tinha sido dado a eles, esperando ali a sua hora, o seu momento para entrar, porque tinha ali alguma necessidade. E vejam que era o que o anjo estava mostrando ali, que era algo que aconteceria de uma forma secreta, na câmara secreta, onde o anjo disse a ele: essa escritura, que quando tu ores não sejas como os hipócritas, que usam palavras assim de
muita eloquência para que as pessoas o ouçam, senão que, melhor, diz, entra na tua câmara secreta e ora ao Pai, e o teu Pai que te vê em segredo te recompensará em público. Ou seja, ele estava mostrando ali esta escritura, onde terá este perfeito cumprimento nessa etapa da visão da carpa, onde chegará a sua máxima expressão, essa etapa tão gloriosa, o qual ele estava vendo ali, e não era como ele fazia em suas campanhas, onde ele, na plataforma, como o anjo lhe disse em alguma ocasião, que subiste a plataforma e fizeste um espetáculo público, e olha o montão de imitadores que existe, mas isso não seria dessa forma, senão que vai ser de uma forma reservada. Agora observem, na página 5A do parágrafo 40, o irmão Branham, ali ele está falando. Vejam aqui, 5A, parágrafo 40. Olhe para mim só um momento. Perturbação na audiência. Perturbação no público, e ali em forma de pergunta. E ele disse, ficarei muito feliz quando tiver o meu quartinho só para mim. Então eles só vão ouvir através de um microfone. Mas nós já tínhamos lido há bastante tempo atrás, ou seja, no ano passado, há vários meses atrás, e ele escreve a carpa e o quartinho. E também escreve o quartinho e o microfone. Ou seja, que ali ele estava tendo nesse momento esta atividade, mas faz este comentário ali tão importante, porque tinha estado pregando e já tinha chegado a este momento da fila de oração, esse extrato da mensagem guiado pelo Espírito. E observem, vamos ler um momentinho aqui, como diz, está unindo aqui esta parte desta mensagem, onde nós lemos em um dos estudos bíblicos, mas foi no primeiro sábado do mês de abril, e daí nós lemos isso, dessa parte, quando o irmão Branham está fazendo a oração, e já estava pronta a fila de oração. E por que fazia? Vejam, diz na mensagem, guiados pelo Espírito, diz, vejo que ainda estão tratando de ordená-los na fila ali atrás, assim que eu estou esperando o momento para ver se os acomodam. Inclinemos nossos rostos por um momento, enquanto nós nos preparamos com reverência, esperando pelo Espírito Santo. Você que está na fila de oração, se assumir o seu pecado, se confessar, saiba que Deus não o curará enquanto você não o confesse. E ele escreve de lado, confessar os pecados. Por isso que, ao passar a fila com retidão, para que o Espírito Santo me revele, todos vocês são testemunha, como eu tenho dito às pessoas, dos seus pecados. Esta mulher que está aqui, em adultério com este homem que está sentado ali, vocês sabem como acontecem estas coisas. É por isso que eu reviso o caso muito bem, antes de fazer uma oração de fé por eles. Porque se Deus permitiu que o diabo colocasse esta doença sobre eles, para discipliná-los, e eu venho com um dom divino de fé e o expulso, eu entro em problemas com Deus, como Moisés, que feriu a rocha ao invés de falar a ela. E ele escreve doenças pelos pecados. Agora observem como nessa parte, onde o irmão Branham fala, e ali já está nos mostrando que tudo o que estará acontecendo aí dentro não vai ser um espetáculo público. Ou seja, não estará sendo mostrado
essa parte de como vai funcionar e que as pessoas saiam pelo extremo da outra porta, porque entram por uma porta e saem curado pela outra. E na página 4A, do parágrafo 39, vejam ali, onde diz, ele disse: tu fizeste justamente o que eu te disse para não fizesse, parado na plataforma, tratando de explicá-lo, e dizendo às pessoas, eu disse que mantivesse para ti. E disse, veja o que fizeste, veja a personificação carnal que levantastes, vem? E eu ouço as pessoas dizendo, o irmão Branham, o Senhor me deu um ministério que provavelmente você adquiriu, mas para Ele. Sim, mas simplesmente, assim não. Nunca vai ser enquanto eu esteja sobre a terra. E Ele me disse que no princípio nunca seria, vejam, enquanto eu viva. Agora Ele me disse, eu ouço pessoas dizer isso, eu sei que está mal, mas eu não quero ser como dizer isso a eles. Eu não sei como dizer isso. E ele diz, não enquanto eu estiver na terra. E escreve a visão da carpa. E escreve ali as duas etapas. Ou seja, estas foram as duas etapas onde ele tratava, ou ele explicava na plataforma. E ele disse, tu fizeste o que eu te disse para não fazer, parado na plataforma, tratando de explicar, ou seja, tratando de explicar estas duas etapas, por isso escreve as duas etapas. E ali também escreve, ali em cima, a visão da carpa, ou seja, que na visão da carpa não se daria a conhecer isso, e também escreve, não digas nada. Eu te disse que o mantivesses, nem pregasses. Vamos ver novamente aqui. Vamos devagar. Diz, eu disse que mantivesses para ti e não dissesses a ninguém, nem o pregasses. Foi isso que ele escreveu ali também. Ou seja, que isso que estaria acontecendo neste terceiro puxão ou puxada não seria dado a conhecer como a primeira e segunda etapa, onde tiveram muitos imitadores e tiraram a visão do irmão Branham para esses outros pregadores, esses outros ministros. E a terceira etapa, nesta fase dos milagres, não vai ser um espetáculo público. Portanto, vai ser algo reservado, que apenas o instrumento que Deus estará usando nesse momento ali conhecerá. E observem, ali no tempo de Jesus, eles não tinham visto isso antes, porque eles diziam, eles falaram ali, nunca vimos tal coisa. Ou seja, eles nunca tinham visto algo como isso, de que alguém tivesse paralítico, ou seja, conheciam a história daquele homem, e que pela boca de um homem falar a palavra e fosse curado. E essa pessoa fosse curada e se levantasse ali e continuasse andando. O mesmo que vai acontecer no cumprimento da visão da carpa, onde vão sair membros do corpo de uma pessoa, vai assim sair sendo restaurados, e a pessoa vai sair por essa outra porta com o braço restaurado. Digamos, entra sem um braço ou sem uma perna, e quando sai do outro lado, sai com o braço e com a perna restaurados. O que falte, um olho, uma orelha, o que faltar na pessoa. E isso também vão poder dizer,
Nunca vimos isso, jamais, na história. O mesmo que eles disseram ali. Agora observem aqui. Continua dizendo, vamos a São Mateus para ver o que ele desenhou ali, São Mateus capítulo 9. Nós ficamos aqui no versículo 4, porque eles disseram no versículo 3, este blasfema. E no versículo 4 continua dizendo, e Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, por que pensais mal? Em vossos corações tinham pensamentos maldosos. Porque o que é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E aí desenha uma estrela de Davi. E então ele se levantou e foi para sua casa. E as pessoas, ao vê-lo, se maravilharam e glorificaram a Deus, que tinha dado tal poder aos homens. E passamos a São Lucas, que é este mesmo relato, no capítulo 5, versículo 17. Versículo 24, verso 23, diz, o que é mais fácil dizer? Quando ele estava ali falando, vamos um pouquinho antes, desde o 20. Diz, ao ver ele, Jesus, a fé deles, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, vejam, nesse capítulo fala mais, vamos ler completo novamente, mas nessa versão de São Lucas, porque todos os evangelhos falam um pouquinho mais e traz um pouco mais de luz desses eventos que aconteceram no tempo de Jesus. Vamos ler desde o versículo 17, diz, e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis, lembrem que o poder de Deus está na sua igreja, para neste último dia, por meio da palavra de Deus sendo falada, vai ser a igreja noiva curada, os escolhidos de Deus, com esta promessa que Deus prometeu, que na visão da carpa estaria sendo compartilhada a fé de rapto para os eleitos de Deus, os que seriam transformados, e assim Deus, por meio deste poder do Senhor que está em sua igreja, vai curar os corpos doentes, ou seja, vai tirar de nós esta enfermidade de morte, nos dando o corpo eterno e glorificado. Lembrem que tudo é por meio da palavra falada que Deus faz as coisas. Tudo, desde o início, tudo tem sido criado pela palavra falada. E nesse tempo final, continua sendo Deus falando a palavra por meio do seu instrumento. Porque a boca de Deus são seus profetas. Versículo 18, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Vejam como isso tudo você novamente vai achar no meio da igreja, de pessoas que vão ter essa fé de que algum parente ou eles mesmos
entrando neste quartinho de madeira, vão ser curados. Ou seja, vejam como a fé vai estar ali, nesse tempo, e mais. Não vai precisar a fé da pessoa, mas nós vamos logo continuar procurando tudo que há com relação a isso, porque observem uma coisa muito importante, e é que a fé tem que estar baseada naquilo que Deus está fazendo. Tem que estar baseada nas promessas que Deus vai cumprir. E o resto Deus se encarrega. Porque essa fé da pessoa está baseada no que vai receber. Como aquela mulher que tocou no vestido, se eu apenas pudesse tocar na orla do seu vestido, serei curada. Vê, ela estava com a fé baseada em uma ação, se eu conseguir tocar. Porém, está a outra parte daquela fé que aquele centurião tinha, que disse, não precisas ir lá, fala a palavra, vê, ele já tinha essa fé de que se o homem na qual ele estava pedindo isso falasse a palavra, isso seria assim, seria curado. Estes são um dos grandes poderes que a igreja tem neste tempo final, a fé, a qual vai estar em um nível tão e tão alto que os escolhidos de Deus estarão obtendo, o qual nas eras passadas não aconteceu, que a fé estaria neste nível tão e tão alto, que serão adotados, serão transformados e terão essa fé de rapto. Não assim os que estarão nesta fila de oração, o qual vão entrar ali e não saberão o que aconteceu, saíram, e nesses pouquinhos minutos estivemos falando de vários ângulos da fé nesse tempo, o qual podemos ir esmiuçando cada uma, e também aqui, digamos, não vai ter necessidade de fé para obter os resultados. Isso podemos ir falando em diferentes estudos, em outros temas, para abundar mais o que isso leva de diferentes ângulos, mas o que corresponde a nós é que a nossa fé é a que vai ser elevada a este nível tão alto como a que Enoque teve, e também Elias, ou seja, Jesus, que foi essa fé de rapto. Vejam, diz, versículo 19, e não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Vejam, toda a manobra que fizeram para poder levar diante de Jesus. Eu imagino, vocês podem ver na sua mente, fazer esse panorama na sua mente, como tinha tantas pessoas, e a única maneira, vamos dizer, que ele estava parado pertinho ali e no telhado de alguma casa, e as pessoas estavam assim, e eles viram que não podiam se aproximar, e ele falou, não, vamos por aqui por cima, que é mais perto, e eles foram, subiram ali no telhado, de alguma forma subiram em uma escada, e ali em cima amarraram e de algum jeito foram descendo ali entre todos,
se foram com as mãos, levantando, possivelmente tinha uma pessoa alta ali também, com mãos altas, que pôde ajudar. E outro, pois, agarrando pelas ali por onde ele estava envolvido, ali naquele leito, até que o desceram até Jesus. Vejam todo o movimento que fizeram, porque eles sabiam que ali estava aquele que podia curá-lo, mas que também podia perdoar os seus pecados. Ali estava a palavra, pelo qual a palavra é a que faz esse milagre. Agora vejam uma coisa. Ao ver eles, ou seja, Jesus, a fé deles, agora imagine, eu me imagino que todo mundo estava olhando para cima enquanto Jesus falava, e com certeza Jesus mesmo olhou para ver o que está acontecendo aqui, e ver ali eles descendo, todo aquele alvoroço, deles descendo aquele leito do paralítico, e colocando na frente dele, diante dele, o que aconteceu aqui, e ver isso tudo, tanto movimento para conseguir levar aquele paralítico ali na frente. E veja, Jesus, ao ver a fé deles, disse: homem, os teus pecados são perdoados. Agora, por que ele não disse ali, naquele momento, levanta-te? Veja o ensinamento que ele está trazendo ali, é muito importante. Ele poderia haver dito isso, que se levantasse, ele não precisava dizer esse detalhe, de que primeiro disse, os teus pecados te são perdoados, e depois disse, toma o teu leito e te levanta-te e vai para a tua casa. Ali está nos dando um ensinamento muito tremendo, porque observem que ali, nesta atividade que o irmão Branham teve, desta mensagem guiado pelo Espírito, como ele ali nos mostra também algo, o qual, lembrem que tudo o que teve foi uma amostra, o irmão Branham foi uma amostra do que Deus faria em toda a sua plenitude no meio da igreja, no cumprimento da visão da carpa. O que foi em parte visto pelo reverendo William Branham nessas 5 manifestações, depois o vemos em seu poder absoluto, na terceira etapa, quando venha a apertura. Agora vejam, continua dizendo, então os escribas e fariseus começaram ali a dizer, quem é esse que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão apenas Deus? E Jesus então, conhecendo o pensamento deles, respondendo, disse a eles, o que razoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele escreve ali, o Filho do Homem, escreve H, o Filho do Homem, perdoar. Está ali cortado, mas quando se lê é perdão pecados. Perdão pecados, está abreviado. Num instante, se levantando na presença deles e tomando o leito na qual estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos sobreveio a sombra, todos glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje nós vimos maravilhas. E assim vão dizer, nesse tempo, aqueles que estarão vendo as maravilhas que Deus vai estar fazendo no meio da sua igreja, no cumprimento da terceira etapa. E agora, vejam, o que nos fala o reverendo William Branham na mensagem, a palavra falada da semente original, que foi pregado, o da tarde, nos diz na página 55,
Quando este disse, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, amém. Quando ele disse todas estas outras coisas, amém, isso é certo, isso é isso, amém. A toda coisa, veja, isso afirma a palavra. E Deus, pelo dom predestinado para vir, para redimir pecados, mas isso foi dado ao corpo, palavra cheia do Espírito, porque apenas a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. Isso é um dom, vejam. Agora vejam esse dom. O que causou também ali, vamos ver aqui, ou seja, ele, no tempo de Moisés, nos diz na página, isso está no livro de citações, na página 34, parágrafo 287, porque observem que ali ele fez isso, por esse dom de cura, esse poder de cura que tinha. Agora, quando o sobrenatural é feito, quando acontece isso no meio de um grupo que é visto, que é o que nós vamos ler agora, tem sempre pessoas que não creem, porque no tempo de Moisés, veja o que diz aqui o irmão Branham, parágrafo 287 diz, agora quando o sobrenatural é feito em sua dedicação, quando o sobrenatural é feito, excita as pessoas, as deixa excitadas e loucas. Quando Moisés fez o sobrenatural no Egito, havia uma multidão mista que foi com ele, causando problemas no campo. Você sabe disso? Todos os leitores da Bíblia estão conscientes disso. E ele escreve multidão causou problemas. Você sabe disso? Todos os leitores da Bíblia estão cientes disso. Isso é chamado de multidão mista de crentes misturados com incrédulos. Ele causou dificuldades em campos depois. Quando o sobrenatural é feito, faz com que as pessoas fiquem excitadas e façam coisas ruins. Essa é a mesma coisa que aconteceu nos demônios pentecostais, nos domínios pentecostais. Essa é a razão pela qual Deus não pode nos colocar na posição onde deveríamos estar em seu corpo, onde um recebe este tipo de dom, outro este tipo de dom, outro tipo de presente, etc., mas todos no mesmo corpo. Vejam, essa é a razão pela qual Deus não pode nos colocar na posição onde tínhamos que estar em seu corpo, onde a um é dado este tipo de dom. Agora, esse tipo de dom, a qual ali estamos vendo no tempo de Jesus, esse dom ministerial que Deus terá no meio da sua igreja, o qual Ele operará em toda a sua plenitude, vai ser algo que impactará esse ministério, as virgens prudentes, as insensatas, as fátuas e aos perdidos e aos 144 mil. Ou seja, que é para todo este povo misto que estará no meio da humanidade, o qual essa terceira etapa impactará a todos. Continua dizendo, eu estou na página 55 da palavra falada da semente original. Quão verdadeiro eram os fariseus? Eu mencionei esta manhã que chegaríamos a isso. Agora, eu tomei o meu tempo, mas os fariseus disseram, esse homem perdoa pecados? Sabemos que ele é um blasfemador? Apenas Deus pode perdoar pecados. E esse homem perdoou pecados. Ele, não sabendo que essa era a palavra perdoa pecados, porque isso é Deus. E quando você não chegue a ser, Deus sabe, soube e pré-conheceu por pré-conhecimento quem tomaria esse dom e quem o usaria da maneira correta.
Aqueles que o têm são vindicados pela palavra de Deus, com o resto da palavra e do Espírito, e desenha uma estrela de Davi e escreve o perdoar pecados. Agora vejam aqui nesta mensagem, o gênio da palavra, veja o que o irmão William nos diz ali. Diz: a chuva é muito importante para que depois tenha um bom fruto, e a chuva representa o ensinamento. A chuva é o ensinamento da mensagem que corresponde para esse tempo, que corresponde para essa era e para essa dispensação na qual está essa era. Se a pessoa tem os genes da palavra nele, se recebeu os genes da palavra falada, essa pessoa tem em miniatura, em uma forma que as pessoas não podem ver, tem tudo que alcançará essa pessoa. E com esta chuva tardia do ensinamento para a colheita, cada pessoa recebe a fé para ser transformado e raptado, e aí vem todo o alimento. Aí vem todo o alimento, todas as vitaminas, para que a palavra da promessa, da transformação de nossos corpos e o rapto e a ressurreição dos mortos em Cristo que se realizem. Assim que podemos ver este grande mistério da chuva do ensinamento, podemos ver este grande mistério dos genes da palavra, os quais produziriam conforme ao seu gênero. Agora vamos passar um momentinho aqui, nós paramos aí um segundo e vejam o que diz, que este ensinamento, a qual é a que Deus estará nos dando nesse tempo, na página 94, parágrafo 809 diz: essa é a razão pela qual temos um Irineu, um Policarpo, e estes indivíduos são Martins. Quando este anticristo estava montado com seus falsos ensinamentos, Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, o qual é a palavra manifesta em Espírito Santo, e ele escreve o ensinamento, leão de Judá, e uma pedra angular e as eras. Agora vejam, que é a palavra manifestada, ou seja, é a palavra, a qual estará neste ensinamento, sob carpa, manifestada. E vocês já podem ir vendo esse quadro, no qual você pode ver ali que se a palavra esteve manifestada no tempo de Jesus e ele era a palavra, ele podia falar e, além disso, de tudo que podia criar, porque é o mesmo, mas em corpo de carne. Mas o que estava dentro, que era ali no início, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós, e tudo isso que nos fala em São João capítulo 1, versículo 1, mas vejam, esse Verbo foi o que criou todas as coisas, e ali estava o Verbo encarnado, em Jesus. E se era o que podia ali criar, no princípio, onde diz Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, foi através dessa teofania que Deus falou, e os céus e a terra foram criados, mas que vemos aqui que teve encarnado em Jesus, e ali estava a palavra encarnada, a palavra a qual podia perdoar pecados. Ou seja, ele tinha esse dom, o qual estava usando ali, não apenas para curá-lo, mas para curar desta doença que tinha, pelas ações que tinha feito, ou seja, ele perdoou tudo o que esse homem tinha feito e logo foi curado.
Vejam ali na parte que lemos que o irmão Branham dava tempo para que a fila, os que se acomodavam, mas também dava tempo para que o Espírito Santo entrasse no coração das pessoas ali, e se houvesse algum erro, eles corrigissem primeiro. E logo o irmão Branham, então, orava por eles. Agora aqui está a palavra falando o perdão de pecados. Ele não disse a ele, está quietinho por aí, no que tu fala com Deus, medita a Deus, e esteja em comunhão com Ele, tudo isso, e depois então tu me avisa, quando tu já tenha tudo pronto, toda a tua vida, e esteja em paz com Deus, e então eu vou fazer o que vou fazer. Ali ele falou a palavra, nesses mesmos segundos ou minutos, e disse, os teus pecados te são perdoados, e toma o teu leito e vai, toma o teu leito e vai. Ou seja, disse a ele tudo o que tinha que fazer, ou seja, falou a palavra do perdão de pecado e também o curou. Vejam, duas curas ali. Aconteceu assim com os que quiseram apedrejar aquela mulher, que vamos procurar um momentinho aqui, rapidinho. Vamos ver se eu posso conseguir, onde é que ele diz, quando eles iam apedrejar uma mulher. Eu não tinha anotado, eu vou procurar aqui rapidinho a concordância, onde ele diz que onde estão os que procuram apedrejar-te ou algo assim. Vamos ver se rapidinho nós conseguimos. Em São João. Vamos ver onde está aqui. Em São João 8:10, desde o 8, capítulo 1 em diante, todo este capítulo, mas quando ele disse, versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes. Veja, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi e pela manhã cedo voltou para o templo, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Sempre que a palavra está velada e está revelada, é sempre tempo de ensinamento. Porque o que os profetas de Deus, em cada era e em cada dispensação, traz ao povo, é o programa divino correspondente ao tempo em que eles estão vivendo, e assim é que são ensinados os filhos de Deus, para os quais eles foram enviados. E assim é que Deus os ensina a eles a sua palavra, e todos vão ser ensinados por Deus. Vejam, essa escritura também vai ser cumprida no milênio e na eternidade, porque sempre, Deus sempre deseja, e em cada tempo Ele tem feito, ensinar aos seus filhos o seu programa. Se Ele é como alguém que tem filhos, pois a pessoa ensina a eles, mas se não tem filhos, então a pessoa vai ensinar para quem? E assim é o nosso Pai Celestial, que tem muitos filhos, e Ele, assim como alguém deseja que os seus filhos aprendam e conheçam da vida, e sobretudo do programa divino para este tempo final, mas vamos dizer assim, da vida, pois a pessoa ensina a eles como eles devem se mover na terra, quanto a como agir, como que tenha ali os seus estudos,
e aí que possam aprender diferentes coisas, e a pessoa ensina aí a casa de disciplinas e um montão de coisas que vocês sabem, que quem tem filhos sabe que a pessoa deseja que eles aprendam, mas assim também é o Pai Celestial, tem filhos, tem muitos filhos, e aos seus filhos a cada etapa, a cada era, a cada dispensação, ele fala a eles, e assim eles aprendem deste ensinamento, e assim são filhos muito bem ensinados, ensinados pelo nosso Pai Celestial. Vejam. E sentando ele ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Vejam, essa é a intenção do inimigo de Deus, tentar a obra de Deus e aos que estão fazendo a obra de Deus, para então poder marcar eles e poder acusá-los. Poder apontar eles e acusá-los. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Escrevia com o seu dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviam isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até o último, ficaram acusados pela sua consciência. Ou seja, cada um tinha a sua coisinha guardada, ou seja, se colocaram a fazer um inventário da sua vida e viram que também eram pecadores. Saíam um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Agora, observem essa experiência que essa mulher ali teve com Jesus. É o que a igreja noiva deste tempo final vai estar recebendo da parte de Deus por meio da manifestação de Deus no meio da sua igreja, a qual vai estar trazendo esta promessa de fé de rapto, e após dar a ela, ele não estaria dando palavras de condenação para a noiva, senão que estaria dando a ela palavras de bênçãos e trazendo a ela o cumprimento da promessa da ressurreição e transformação dos seus corpos. E aí, poderás dizer: não peques mais, não vai mais pecar, porque estão em corpos eternos e glorificados, e não vai ter condenação para eles, senão para aqueles que não recebam essa oportunidade de misericórdia pela última vez no meio da sua igreja. Para os outros vai ter esta condenação de passar pela grande tribulação, mas para a igreja noiva vai ser: vamos à ceia das bodas do Cordeiro e não vamos mais poder pecar, porque já estamos em corpos eternos e glorificados. Agora observem, em São João,
capítulo 20, versículo 19 em diante diz: Quando chegou a noite daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas no lugar onde os discípulos estavam reunidos, por medo dos judeus, veio Jesus e, posto no meio, lhes disse: Paz seja convosco. E escreve ali, pacto de paz. E quando ele ouviu dizendo isso, mostrou as mãos e a costela, e os discípulos se regozijaram vendo o Senhor. Então Jesus disse outra vez: Paz seja convosco. Como me enviou o Pai, assim também eu os envio. E havendo dito isso, soprou e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A quem redimireis os pecados, lhes serão redimidos. E a quem os detiver, lhes são retidos. Agora vejam que tem alguns na qual os pecados vão ser tirados, vão ser redimidos, e a outros vão ficar com os pecados, e isso é pela palavra falada que vai ser cumprida também neste tempo final. Vejam ali, ele soprou neles, deu este sopro de vida e escreve ali Espírito, ou seja, essas são as primícias que depois eles, baseado nessa promessa, estiveram esperando para recebê-la. E nós já lemos, já falamos disso com algumas citações do irmão Branham, podem procurar. Isso é o que fez o sopro, que ali o que significa, nós já vimos isso tudo, todo este grande mistério já o conhecemos. E vejam, como nesse tempo final também vai ser redimido os pecados dos escolhidos de Deus, das virgens prudentes, e estará sendo falado a palavra, porque assim como os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, vai ter por palavra falada a criação de corpos eternos e glorificados, e vão ser redimidos os pecados dessas pessoas, e assim vão ser transformados. Este é um dos grandes eventos que vão estar acontecendo na visão da grande carpa catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham. Agora, aos que não recebam ao Cristo ressuscitado, como receberam ali, eles, vejam, eles estavam esperando ver a Jesus, porque tinham dito, umas mulheres tinham dito que ele tinha ressuscitado, mas vejam, eles estavam crendo em que isso havia acontecido, porque Maria tinha dito: o Senhor me enviou a vocês para dizer-lhes que ele ressuscitou, ou seja, que eles estavam desejosos de vê-lo. E nesse tempo final, o mundo todo ficou em expectativa, esperando que Deus estivesse cumprindo o que foi prometido no meio da sua igreja, para nos trazer a fé de rapto. E todos aqueles que o receberam, todos aqueles que receberam o cumprimento do que foi prometido, a eles são redimidos os seus pecados até esse momento, que são adotados, transformados. Aí os pecados são redimidos, e lembrem que ele não está no trono de intercessão, e há apenas uma maneira para redimir os pecados,
E lembrem que sob esses ministérios, baixo esses ministérios, é que Deus está enviando a misericórdia de Deus pela última vez. E o que nos diz ali o reverendo William Branham, no parágrafo 832, quando esses profetas que tiveram ali, realizaram milagres e fecharam o sol e todo o resto, e toda a trajetória através das eras, eles clamaram que as rochas e os montes os escondessem da palavra da qual tinham rido, porque não podiam ver, porque podiam ver a ele vindo. Escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra, veio. Eles tinham rido da palavra e aqui estava a palavra encarnada. E eles zombaram dela, riram dela, zombaram dela, zombaram dele. E a palavra encarnada desceu. E ele escreve a reclamação, a palavra encarnada em Moisés e Elias. Agora lembrem o que nos falou ali, de que onde lemos que ele disse, disseram os fariseus, mas os fariseus disseram, este homem, falando a palavra falada da semente original, mas esse homem perdoa pecados? Sabemos que ele é um blasfemador, apenas Deus pode perdoar pecados, e este homem perdoou pecados, não sabendo que essa era a palavra perdoa pecados, porque isso é Deus. E vejam, quem estará no meio da sua igreja? No meio da igreja noiva? No qual estará também o grupo das fatas e o grupo dos perdidos, e também os 144 mil, que chegará o momento em que eles verão, mas antes estão no meio de uma congregação mista. E vejam, ali está a palavra encarnada. E se está a palavra, então, a palavra é a que pode perdoar pecados. Vejam, ele disse ali, e isso nós já lemos várias vezes, onde nos fala desses ministérios de Moisés e de Elias, na qual o irmão William escreveu essa parte abaixo. Vamos ver aqui se eu consigo rapidinho. Está no livro dos selos. Na página 369 dos selos diz: Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. Vejam, o que recebe a sua mensagem, porque eles terão a palavra criadora em sua boca, e tudo o que eles falem, tudo vai ser assim. Isso é assim, diz o Senhor, porque a palavra criadora no meio do povo de Deus, operando para a bênção de todos os eleitos, de filhos e filhas de Deus. E agora, vou terminar aqui esse parágrafo 832, diz, e eles zombaram dela, riram dele, e a palavra encarnada desceu. Por que não se arrependeram? Não podiam. Diz, é muito tarde. Lembrem, esta versão de citações, eu estou lendo tal como está aqui, da versão que o irmão William usava. Eles não podiam, era muito tarde, então, assim que eles conheciam o castigo, eles o ouvem, tinham sentado em serviços como este e conheciam a respeito disso, e sabiam que as coisas que esses profetas tinham predito estavam olhando direto às suas caras. Eles trataram de se arrepender, mas o Cordeiro tinha vindo para reclamar aos seus.
Vejam como tudo o que estará acontecendo para essa etapa, aí já será um momento onde não vai ter essa oportunidade. Agora vamos um pouquinho mais aqui, ler um pouquinho mais aqui da mensagem. Essa mensagem nós já tínhamos usado, talvez aqui nesse extrato, mas está muito bom para essa parte que nós estamos falando aqui. Vejam, continua dizendo, tem um lugar, diz ali mesmo o irmão William, onde nós paramos, diz, os quais produzirão conforme ao seu gênero, e aí continua dizendo o irmão William, tem um lugar onde Moisés ora a Deus para que deixe passar a terra prometida, e Deus diz a ele, basta, não me fale mais deste assunto, tu não vais passar a terra prometida. Se Miguel tivesse essa passagem por ali, poderá me dizer, Moisés aí falhou a Deus por incredulidade. Isso é um ensinamento muito grande e muito importante para todo filho de Deus. Quando a pessoa falha com Deus, procure bem, porque foi por causa de incredulidade. Assim que vejam que a incredulidade é sempre o que ocasiona aos filhos de Deus graves problemas. Agora, o que Miguel consegue essa escritura, onde Deus disse, essa mensagem basta, não me fale mais desse negócio, e eu vou dizer porque Deus não perdoou esse pecado a Moisés. Vejam, houve incredulidade. Quando há incredulidade, as pessoas fazem as coisas de má vontade, não fazem com amor a Deus, a sua palavra, o seu programa, e para o benefício do povo, e não as fazem para santificar a Deus. Deus disse a Moisés, tu foste o que te santificaste e não me santificastes a mim. Agora vejam que esse dom que o irmão Branham está falando ali, observem, que não vai ser mostrado publicamente como a primeira e segunda etapa que se puseram a imitar o irmão Branham. Isso, cada um dos que fizeram isso se puseram nesta posição que Moisés se pôs. Podemos ver de um dos ângulos que isso também fizeram ali, se santificando eles mesmos, como um ato deles, uma ação deles, e não dando a glória a Deus. E a terceira etapa, isso que estará acontecendo ali, do poder e palavra criadora de Deus, que estará sendo operado no quartinho de madeira. Isso, Deus, apenas por conhecimento preveu, ou seja, por seu prévio conhecimento, ele já tem quem tomaria esse dom e o usaria da maneira correta. Ou seja, estaria dando a glória e a honra a Deus. Ele já sabe como fazê-lo, porque é um homem ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo, que estará fazendo este trabalho e dará toda a glória, toda a honra a Deus. E não vai estar fazendo um espetáculo público. O povo estará vendo apenas os resultados. Continua dizendo agora, uma pessoa poderia dizer, é que eu estava cheio de ira. Isso não justifica a pessoa. A pessoa está chamada a santificar a Deus, crendo em sua palavra e deixando a ira de lado. E a incredulidade, porque como seja incrédula a sua palavra e dê lugar à ira, vai pecar diante de Deus. E Moisés não teve oportunidade. Agora, observe uma parte aqui, no livro de citações, no parágrafo, vamos ver aqui,
no parágrafo da página 5A, diz, tem um lugar aí onde ele fala, vamos ler esse, e já lemos esse outro que me veio à mente aqui, que é o dos cabritos, e tem também uma citação que fala disso, mas vamos ler esse primeiro. Diz, parágrafo 5A, página 5A, parágrafo 42 diz, agora, Senhor, falarás da tua maneira milagrosa e gloriosa forma, para que saibam que falei a verdade? Eles poderiam duvidar de mim. Tudo bem, mas, Pai, duvidar de Ti é pecaminoso, é imperdoável. E ele escreve do lado, pecado imperdoável. E se a Moisés, por ter feito isso e ter sido incrédulo à palavra de Deus, não foi permitido entrar, ou seja, não teve oportunidade, tampouco vai ter oportunidade para aqueles que duvidem de que Deus está no meio da sua igreja nesse tempo final, operando, trazendo a fé de rapto. O que aconteceu com Moisés, que por incredulidade a palavra de Deus não entrou à terra prometida, ali, que foi prometida por Deus, a qual manava leite e mel, tampouco entrarão à terra prometida do novo corpo aqueles que sejam incrédulos e duvidem da palavra de Deus, correspondente ao tempo em que Deus está mostrando no meio da sua igreja o cumprimento da visão da carpa. E esse pecado não vai poder ser tirado. E assim não poderão então ser transformados, porque essa pessoa vai ter que ser purificada na grande tribulação. Vejam, tudo o que envolve a palavra encarnada no meio do povo de Deus, no meio dessa congregação mista, a qual, no fim do tempo, sob esses ministérios, poderá perdoar pecados, porque é a palavra que o faz, não é o indivíduo, é Deus, é a palavra é Deus, e essa palavra é aqui os que a duvidem que é Deus operando no meio da sua igreja, esse pecado não vai ser perdoado e, consequentemente, vão ter que passar pela grande tribulação. E cada um já vai dando conta disso, à medida que o tempo vai avançando. Uns vão dar-se conta mais tarde, talvez, outros no caminho, e vão segurar um pouco a língua e as ações, porque vão perceber que estão trabalhando contra o programa divino. Mas isso já é um programa e não podemos lutar contra o programa divino, e tampouco com as pessoas. Você se foque em se preparar para a sua adoção, para a sua transformação, para que não duvide nem um pouquinho, nem o mais microscópico menor que existe nesse planeta Terra. Não tenha dúvida nenhuma do que Deus está fazendo no meio da sua igreja, senão que toda palavra que saia seja eu creio. Embora eu não entenda algo, Senhor, isso eu ainda não entendo bem, mas eu creio, eu recebo, e eu quero que Tu me ajudes. Tira toda dúvida de mim, qualquer dúvida que é incredulidade à Tua palavra, e eu quero estar preparado, crendo em tudo que Tu estás fazendo. E Deus lhe ajuda a seguir em frente, você vê?
que um pouquinho mais à frente, Deus vai abrindo o seu entendimento e em uma citação, em algum escrito, Deus lhe responde essa dúvida, digamos, ou não dúvida, senão que aquilo que você não entende de algum tema, e Deus vem e mostra para você em uma inscrição ou em uma porção do que está sendo lido, do que você está lendo, e aí já não tem coisa nenhuma desse tema, a qual você tinha algo que não entendia, mas desejamos que não tenha nada de dúvida, porque vejam, ali o irmão Branham falou muito claro, eles poderão duvidar de mim, e eu posso dizer a mesma coisa, vocês podem duvidar de mim, como homem, podem duvidar de mim, mas duvidar de ti, Senhor, é pecado imperdoável, porque a palavra que está sendo falada é o que foi prometido que a igreja noiva estaria recebendo, e duvidar dessa palavra é pecado imperdoável. Ou seja, aí já está falado pelo irmão Branham e escrito ali pelo lado, pecado imperdoável. Por isso, o crente vai estar olhando a palavra, vai estar olhando isso do qual eles precisam, e vão sempre estar olhando atrás do véu, olhando a Deus, a palavra, a coluna de fogo operando no meio da sua igreja nesse tempo final. Que Deus nos ajude, ajude a todos os escolhidos de Deus a permanecerem ouvindo o ensinamento, ouvindo a palavra, recebendo todo este ensinamento do leão de Judá, todo o ensinamento que os trovões trazem, todo o ensinamento que está contida na revelação do 7º selo, que é a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E assim, dissipe toda a incredulidade, toda dúvida, toda coisa que haja, que pode entrar em nossas vidas, seja tirado. Porque é a palavra que está encarnada no nosso meio e é da qual estamos comendo, para que toda esta palavra se encarne e não possa haver ali dúvida. Não pode haver dúvida, como não houve do tempo de Jesus com os discípulos, quando ali Pedro disse, isso que tu falaste é profundo. Quando ele estava falando, que eu li agora há pouco, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, se ver um filho do homem descer do céu, de onde estava primeiro, deve descer, e subir e descer, e todas essas coisas tão profundas que Jesus falou ali, eles diziam, nós não entendemos nada disso, mas iremos a quem? Ou seja, não tinha dúvida de que esse era o Filho de Deus. Não tinha dúvida para eles que não tinha um pouquinho de que esse homem não fosse o Messias. Eles criam. Eles sabiam, inclusive, que ia se estender um pouco mais e dizia, restaurarás o reino de Israel nesse tempo. Veja, pois eles estavam baseados nas promessas dos profetas que tinham prometido, ou seja, que tinham dado essa promessa, desta promessa que Deus tinha feito, de que este reino seria restaurado. Ou seja, eles não tinham dúvida, não tinha dúvida neles, de que Jesus era o Cristo, ungido, embora não entendessem essas coisas, mas no final,
Deus deu esse sopro ali, redimiu seus pecados, e no dia de Pentecostes receberam o batismo com o Espírito Santo. Vejam, tem um processo no qual eles tiveram que passar. Assim como nós estamos passando por um processo, e não é possível pular por etapas, ou pular os passos, ou criar um atalho nos caminhos. Não podemos criar atalhos nos caminhos para chegar por caminhos curtos, porque no final vamos ser rejeitados. É um caminho no qual Deus está nos levando e não podemos sair desse caminho. No final, eles se mantiveram no caminho. Se eles tivessem ido como aqueles outros que se foram, que deram as costas, e muitos discípulos o deixaram só, exceto os discípulos. Mas aí ele diz que muitos dos discípulos deixaram de andar com Jesus, ou seja, eram pessoas importantes, eram ministros, eram pessoas, eram pastores e importantes também, e deixaram de andar com Jesus. Se eles tivessem feito a mesma coisa, não estariam ali recebendo da parte de Jesus essas palavras quando ele soprou a eles, ou seja, esse fôlego de vida que deu ali e redimiu os pecados. Tem muitas coisas que podem ser faladas, mas nós vamos ali falando por alto de todo esse mistério, qual tem a ver com a adoção de cada filho e filha de Deus nesse tempo final, o mesmo que aconteceu no Monte da Transfiguração com Jesus, onde estavam ali Moisés e Elias. Tudo é paralelo e tudo está correndo da forma e da mesma maneira que aconteceu na sua primeira vinda. Lembrem que Deus sempre vai cumprir o seu programa, goste você ou não goste, goste o ser humano ou não goste, ele sempre vai realizar o seu programa. Agora vamos passar um momentinho aqui, onde eu disse a vocês que tinha algo que também falou dos bodes. Vamos ver algo aqui, no que se refere exatamente, ou seja, ele fala dos bodes, mas ele diz algo. Está no livro de citações. Veja, na página 404 diz: Deus não é injusto. Corrijo, página 47, parágrafo 404, diz: Deus não é injusto. Se há um pagão na terra e estamos edificando santuários de 8 ou 10 milhões de dólares aqui na América, ao invés de estar levando a mensagem a eles ali, Deus nos fará responsáveis, mas perdoará a eles, certamente. Deus não é injusto. Você daqui, se nunca viram isso antes, você não vai ser responsável. Ou seja, se não viu o que Deus esteve fazendo ali no meio da manifestação de Deus, no meio da sua igreja, na era de Laodiceia, na sétima etapa ou era da igreja, diz: mas é responsável agora, claro, porque ali eles estavam ouvindo. Vê, só é responsável, ou seja, reticências. E somos responsáveis de levar a mensagem. Responsável se a houve ou não. Ele é responsável se houve ou não. Agora, os pagãos se levantarão, aquelas pessoas que estarão adorando um santuário, eles não sabem melhor, eles não sabem nada sobre isso. Deus não é injusto, Ele não os condenaria só porque eles tiveram uma oportunidade. E eles receberão uma porção. Ele os separou as ovelhas dos cabritos, mas o cabrito não entendia, não se importava com isso. Ele era um cabrito, estava satisfeito como cabrito. Então ele morreu como cabrito, e esse foi o seu fim. Isso era tudo, viu? Mas a ovelha, se Deus tivesse reticências, eu estava ali com os pagãos que nunca ouviram nada,
Então, se você prega esse evangelho para as pessoas e eu tenho que ficar de pé, você não se lembra na grande translação que ele me deu não muito tempo que eu tenho que estar de pé com aquelas pessoas e eu ficaria responsável por eles, ou seja, quando ele foi à sexta dimensão e quando disse a todos eles, são os teus convertidos, e ele disse, se eles entram, se tu entras, nós entramos, pelo que tu pregastes, ou seja, que ele era responsável por esse grupo, porque eles ouviram. Agora vejam, no livro dos selos, quando ali o irmão Branham fala das virgens fátuas, vejam o que diz. Uma partezinha aqui da página 481 diz: eles estariam ali purificadas e foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isso não é a noiva, senão a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem ou que de alguma forma foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade. Contudo, são sinceros de coração e Deus conhece seus corações. E aqui é onde foram purificados. Agora vejam como neste tempo final, quando eles percebam, e é por isso que dizem, estiveram em cultos como este, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, a eles não pode tratar igual aqueles que não receberam a mensagem, ou seja, esse mundo denominacional, Deus conhece os seus corações e Deus não é injusto. Assim que vemos como Deus neste tempo está operando no meio da sua igreja, como operou no cumprimento da sua primeira vinda, no cumprimento da sua segunda vinda, Ele está realizando o seu programa correspondente a este tempo final, o qual foi mostrado no Monte da Transfiguração, onde apareceram ali, do lado daquele que seria adotado, os ministérios de Moisés e de Elias. Bom, eu creio que podemos fazer uma pausa desta conversa e esperamos que Deus continue abrindo o nosso entendimento às Escrituras e Deus continue nos ajudando em tudo para não duvidarmos dele, não duvidar de Ti, Senhor, que Tu nos ajudes para que sempre olhemos a Palavra e possam duvidar de mim, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que não duvidem de Ti, que Tu nos ajudes e que não duvidem de Ti, porque aí, como eu li, não tem perdão. Portanto, eu te rogo que ajude o Teu povo para que sempre creiam em Ti, o mesmo que os juntou, o mesmo que os colocou nesse tempo final e que agora nesta etapa final continuem crendo em Ti e assim possa vê-los todos sem pecado e que sejam redimidos e assim, Senhor, Tu possas adotar-nos. Esse é o meu pedido para Ti. E Tu continue dando-nos mais e mais luz e continue aumentando a nossa fé para logo termos completamente a fé de rápido. Para mim tem sido um grande privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras de saudação e podemos colocar o tema ali, que ele escreveu ali do lado, desta porção que eu li a vocês, e ele escreve ali, o perdoar pecados. E que seja uma mensagem, esta mensagem de ensinamento, de bênção,
para todos nós. Que Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde, e todos os que estão reunidos nos diferentes países, que estão me ouvindo nesses momentos, que Deus lhes abençoe também a todos e cada um de vocês e continue nos preparando para a nossa adoção. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.